Tudo começou num daqueles dias abafados de verão, quando o telhado da minha casa começou a vazar bem em cima da minha cama. Chamei um pedreiro, mas como ele só viria na semana seguinte, decidi subir eu mesmo para dar uma olhada. Foi ali, entre telhas quebradas e madeiras antigas, que meus olhos, por acaso, se voltaram para a casa ao lado. Nunca tinha prestado atenção de verdade naquela varanda silenciosa, até vê-la sentada sozinha, com um livro no colo e um olhar perdido no quintal. Ela não me viu. E mesmo se tivesse visto, talvez não tivesse reagido. Parecia estar em outro lugar, como se estivesse esperando por algo que não viria. O sol batia de lado no rosto dela, iluminando seus traços serenos, mas havia uma tristeza sutil ali que me prendeu. Voltei ao meu concerto, mas algo em mim havia mudado. Nos dias seguintes, percebi que minha vontade de subir ao telhado não era só por causa da infiltração. Eu queria vê-la de novo. Ela tinha um jeito calmo de se mover, como se a pressa tivesse sido apagada da sua vida. Todas as manhãs, aparecia com uma xícara nas mãos, sempre na mesma cadeira de vime branca. Às vezes lia, outras vezes ficava só olhando o céu, ou mexendo nas plantas. Mas nunca falava ao telefone, nunca recebia visitas. A casa, embora bem cuidada, parecia vazia. Aquela mulher tão próxima e ao mesmo tempo tão distante, começou a despertar em mim algo difícil de explicar. Passei a me perguntar quem ela era. Casada? Sozinha? A casa tinha 2 carros na garagem, mas só um se movia de tempos em tempos. Comecei a notar detalhes, o modo como ela prendia o cabelo nos dias quentes, as roupas leves e elegantes que usava, sempre discretas, mas que acentuavam sua postura. Ela era bonita de um jeito que não chamava atenção na rua, mas que não saía da cabeça de quem reparasse. Certa tarde, deixei cair sem querer uma telha, fazendo um barulho que ecoou entre as casas. Ela olhou para cima, direto na minha direção. Congelamos. Eu, meio sem jeito, dei um aceno tímido. Ela hesitou por um segundo, depois sorriu. Um sorriso curto, discreto, mas que me atingiu como um raio. Naquele instante, senti que algo havia se criado entre nós. Um elo invisível, um convite silencioso. Depois daquele dia, ela passou a olhar mais em direção à minha casa. Não com insistência, mas com uma curiosidade quase imperceptível. Às vezes, nossos olhares se cruzavam, mesmo de longe. E cada troca de olhares era um pequeno segredo guardado. Comecei a notar minha própria ansiedade por vê-la. Era como se eu estivesse esperando por algo que não sabia nomear. Não falei disso com ninguém. Era um sentimento íntimo, que não cabia em palavras. Comecei a cuidar mais da minha aparência sem perceber. Passei a regar o jardim nos horários em que sabia que ela estaria na varanda. Tudo de forma natural, ou pelo menos era o que eu dizia a mim mesmo. A verdade é que eu já esperava pelos nossos olhares diários como quem espera o primeiro café da manhã. Foi assim, por acidente, que descobri a solidão da mulher da casa ao lado. Uma solidão silenciosa, mas que gritava para quem soubesse ouvir. E naquele silêncio compartilhado, eu também comecei a enxergar a minha própria. Talvez por isso, sem que eu entendesse como ou porquê, comecei a me sentir conectado a ela. E no fundo, sabia que não era o fim daquela história. Era só o começo. Era uma tarde morna de domingo, e eu cuidava do jardim, tentando não parecer atento demais à casa ao lado. Já tinha aprendido os horários dela. Entre 4 e 5, costumava sair para regar as plantas ou dar uma volta pelo quintal com o cachorro, um poodle branco já idoso, que andava devagar como ela. Mas naquele dia, ele escapou. A coleira arrebentou e num impulso raro, o bichinho saiu correndo pela calçada, atravessando meu portão, assustado com o caminhão que passava. Ouvi o chamado aflito da voz dela pela primeira vez. Mel, gritou com um tom de desespero que nunca imaginei ouvir vindo daquela mulher tão serena. Corri até a frente da casa e encontrei o poodle parado, confuso, em meu jardim. Agachei-me e o peguei no colo. Foi nesse momento que ela surgiu no portão, ofegante, com o cabelo meio solto e um vestido leve que dançava com o vento. Nossos olhos se encontraram de perto. E o silêncio entre nós disse mais do que qualquer palavra. Obrigada, ele nunca fez isso antes, disse ela, enquanto estendia os braços para pegar o cachorro. Eu sorri, sentindo meu coração bater mais rápido do que o normal. Talvez ele só quisesse conhecer o vizinho, respondi, tentando manter a leveza. Ela riu, uma risada breve, mas sincera que me deixou desconcertado. Era a primeira vez que ouvia sua voz de verdade. Suave, um pouco rouca, como quem guarda segredos antigos no peito. Ficamos ali no portão por alguns segundos que pareceram minutos. Ela me agradeceu de novo, perguntou meu nome, e eu, sem disfarçar a curiosidade, perguntei se ela morava ali há muito tempo. Há quase 12 anos, mas é a primeira vez que conversamos, não é curioso?
Sorri, dizendo que a cidade nos ensinava a viver isolados, mesmo quando os muros não são altos. Ela sentiu com o olhar distante, como se tivesse ouvido algo que a tocava por dentro. Antes de se despedir, olhou para mim com um leve aperto nos lábios, como se quisesse dizer mais. Mas não disse. Apenas acariciou o cachorro e voltou lentamente para sua casa. Fiquei ali parado, assistindo suas costas sumirem pela calçada, e me perguntando por que aquele encontro rápido havia mexido tanto comigo. Era como se alguma coisa dentro de mim tivesse sido despertada. Algo que eu não sabia que ainda existia. Nos dias que se seguiram, nossos olhares se tornaram mais íntimos. Não havia mais aquele constrangimento tímido. Agora havia reconhecimento. Um laço. Um gesto de cumplicidade. Comecei a perceber que ela me esperava também. Que nossos horários começaram a coincidir por vontade e não por acaso. E cada sorriso trocado carregava mais do que gentileza. Carregava desejo. Foi por causa de um cachorro fujão que nossos mundos se tocaram pela primeira vez. Mas no fundo, algo me dizia que ele não fugiu por acaso. Que talvez, assim como eu, ela também estivesse precisando de um motivo para sair do silêncio em que vivia. E a pergunta começou a se formar na minha cabeça, inquieta. O que mais estava escondido atrás daqueles olhos tristes? 2 dias depois daquele encontro no portão, enquanto eu varria a calçada num fim de tarde cor de âmbar, ouvi passos leves se aproximando. Era ela. Vinha com um prato coberto por um pano florido e um sorriso diferente, mais confiante, quase cúmplice. Fiz bolo de laranja, meu preferido. Pensei que você poderia gostar. Aceitei surpreso, agradecendo com um sorriso meio bobo. Antes que eu dissesse qualquer coisa, ela completou: se quiser, posso preparar um café amanhã à tarde. Vai estar fresco. E saiu, deixando no ar um perfume suave e uma promessa implícita. Passei o resto da noite tentando entender o que aquilo significava. Não era apenas gentileza de vizinha, disso eu tinha certeza. Havia algo no tom da voz dela, na leveza com que olhou nos meus olhos antes de se virar. Na manhã seguinte, acordei inquieto. Escolhi a camisa com mais cuidado, ajeitei o cabelo, revisei meu jeito de andar. Era como se eu estivesse me preparando para algo importante, embora quisesse fingir que não era. Às 4 da tarde, bati na porta da casa ao lado com o coração acelerado. Ela abriu com um sorriso calmo, usando um vestido claro e os cabelos presos de forma simples. O cheiro de café fresco me envolveu como um convite ao conforto. Entra, fica à vontade, disse, e sua voz parecia um abrigo. A casa era silenciosa, decorada com elegância sutil, cheia de detalhes que mostravam sensibilidade. Era um espaço onde o tempo parecia andar mais devagar. Sentamos à mesa da cozinha, de frente um para o outro, enquanto a chuva começava a cair lá fora, fina e ritmada. A conversa foi tímida no início, como se ambos tivéssemos medo de cruzar limites. Falamos sobre o bairro, sobre plantas, até mesmo sobre o cachorro que dormia aos nossos pés. Mas era nos silêncios que sentíamos o que de fato nos unia, uma curiosidade mútua, uma identificação silenciosa. Como se nossas solidões tivessem se reconhecido. Ela me observava com atenção, mas sem invadir. Havia algo maternal no seu jeito, mas também uma mulher inteira ali, vibrando por dentro. Quando falei sobre minha rotina solitária, ela apenas assentiu, como quem conhece bem o sabor do silêncio. A gente se acostuma a não esperar nada de ninguém, murmurou. E por um instante nossos olhares se prenderam de um jeito diferente. Não havia nada de vulgar. Era só verdade, crua e pura. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela se levantou para pegar mais café. E quando voltou, seus dedos roçaram nos meus ao me entregar a xícara. Um toque breve, quase acidental, mas que arrepiou minha pele. Sorriu de leve, como quem percebeu a reação, mas escolheu não comentar. E eu, confuso, percebi que estava em território novo, perigoso e profundamente atraente. Quando a chuva parou, me despedi, tentando esconder a vontade de ficar mais. Ela me acompanhou até a porta. Volta quando quiser. Aqui sempre tem café fresco. E fechou a porta devagar, deixando em mim um gosto doce e amargo, como o bolo de laranja que ainda sentia na boca. Eu sabia que aquele convite era mais do que café. Era uma abertura, um sinal. Mas onde exatamente aquilo iria nos levar? A partir daquele café, nossas rotinas se entrelaçaram de forma sutil, quase imperceptível aos olhos de quem visse de fora. Começamos a nos encontrar mais vezes, sempre por acaso, é claro, na calçada, na feira de sábado, ou nos pequenos gestos de vizinhança que agora pareciam naturais. Mas cada encontro carregava um subtexto silencioso, uma tensão doce que crescia a cada sorriso, a cada frase interrompida no meio de um olhar mais demorado. Ela passou a me oferecer coisas simples, um pote com doce caseiro, um vaso com mudas de manjericão,
Um livro com uma marcação discreta em uma página que falava de recomeços. Eu retribuía com cuidados práticos, como ajudá-la com um móvel pesado ou trocar a lâmpada do corredor. Mas era nos detalhes que se revelava algo mais, na demora ao devolver um objeto, no toque leve ao entregar um copo, no agradecimento sussurrado mais próximo do que o necessário. Nunca falávamos de sentimentos, tampouco de desejos. Mas eles estavam ali, pairando entre nós como o perfume dela nas tardes quentes. Comecei a perceber como sua presença afetava meu dia. Bastava vê-la de longe para que minha respiração mudasse. E era nítido que algo semelhante acontecia do lado dela também. Havia um cuidado no jeito como ela se arrumava, uma atenção nova em seus gestos quando sabia que eu podia estar por perto. Certa vez, enquanto tomávamos chá na varanda dela, nossos dedos se tocaram ao mesmo tempo ao alcançar o mesmo guardanapo. Ficamos imóveis por um segundo, encarando aquele toque como quem sente um sinal elétrico atravessar a pele. Ela não recuou, e eu também não. Só nos olhamos, com um silêncio tão cheio de palavras que parecia nos despir por dentro. E então ela desviou o olhar, respirando fundo. Você me faz lembrar de mim mesma, de um tempo que eu tinha esquecido. Notei que ela evitava falar do marido. Sabia que ele existia, mas sua presença era tão ausente quanto o som de passos que nunca se ouviam naquela casa. Aos poucos fui entendendo que aquele casamento era mais formalidade do que afeto. E isso não diminuía minha culpa, mas tornava tudo ainda mais confuso. Eu não era o tipo de homem que se envolvia com mulher casada. E no entanto, ali estava eu, desejando cada vez mais um gesto que confirmasse o que já se sentia. Em uma tarde abafada, ela me pediu ajuda para alcançar algo no alto do armário. Entrei na cozinha, subi numa cadeira e quando desci, ela estava bem perto. Perto demais. O cheiro do seu perfume misturado ao do bolo no forno me fez perder o chão por um instante. Nossos rostos ficaram frente a frente. E ela apenas sorriu sem dizer nada, como quem sabia exatamente o que estava fazendo, ou talvez, como quem não tinha mais forças para resistir ao que sentia. A partir daquele dia, os silêncios entre nós mudaram de forma. Não eram mais pausas casuais, mas espaços carregados de possibilidades. Cada vez que nos víamos, era como se caminhássemos sobre uma linha tênue, com o coração batendo alto e a razão tentando não se perder. Estávamos nos conhecendo por dentro, por meio de olhares, gestos e respirações. E a pergunta crescia entre nós, sem ninguém ousar dizer em voz alta: até onde isso pode ir? A manhã começou cinzenta, e eu já sabia que o céu não ia abrir. A previsão era de chuva o dia inteiro, e eu não pretendia sair de casa. Mas perto do meio-dia, ouvi um leve bater no portão. Era ela, com um guarda-chuva fechado na mão e o cabelo já um pouco molhado. Achei que você não ia almoçar sozinho hoje, disse com um sorriso tímido, segurando uma pequena travessa coberta com um pano de prato. Aquela visita inesperada me pegou desprevenido, mas meu coração soube exatamente como reagir. Convidei-a a entrar. Almoçamos juntos, rindo de coisas bobas e compartilhando histórias antigas. A chuva lá fora caía sem parar, batendo nas telhas com um ritmo hipnótico. Era como se o tempo tivesse decidido desacelerar, nos dando uma tarde só nossa. Após o almoço, sentamos na varanda, observando o mundo úmido e silencioso. Ela calçou uma das minhas pantufas, porque as dela estavam encharcadas. Ficou engraçado, mas também íntimo. Conversamos por horas como se o mundo não existisse além daquelas paredes. Ela me contou de sua juventude no interior, da paixão pela música que nunca se realizou. Seus olhos brilhavam ao lembrar, mas logo voltavam a escurecer quando falava do presente. Às vezes eu me sinto uma sombra dentro da minha própria casa, disse, olhando para a chuva. Tive vontade de pegá-la pela mão, dizer que ela não estava sozinha, mas me contive. Ainda, estávamos sentados lado a lado, nossos braços encostando de leve. O calor da pele dela me atravessava mesmo com a fina manga da blusa. Um trovão mais forte nos fez olhar um para o outro, e houve um segundo em que pensei que ela se aproximaria. Mas não o fez. Só ficou me olhando, como se estivesse pedindo alguma coisa com os olhos, sem coragem de pronunciar. E eu também não fui capaz. Era como se estivéssemos paralisados por algo maior que nós. O tempo passou, e a tarde começou a escurecer. A luz do lado de fora já era quase azulada quando percebi que ela ainda não havia feito menção de ir embora. Quer que eu pegue um guarda-chuva para você voltar? Perguntei, meio sem querer ouvir a resposta. Ela hesitou, olhando a chuva e depois para mim. Posso ficar mais um pouco? Seu pedido era simples, mas carregava um peso enorme. E é claro que eu disse sim. Ficamos em silêncio por um bom tempo, apenas ouvindo a chuva. Em certo momento, ela encostou a cabeça no meu ombro, devagar, como quem não queria assustar.
Meu corpo inteiro reagiu, mas permaneci imóvel. Era o gesto mais íntimo que havíamos trocado até ali, e dizia mais do que qualquer beijo. Senti sua respiração leve, ritmada, como se naquele breve repouso ela encontrasse uma paz esquecida. Quando a noite caiu e a chuva finalmente diminuiu, ela se levantou com calma. Acho que já posso ir, disse, com a voz baixa. Acompanhei-a até o portão e antes de sair, ela tocou meu braço e me olhou por um longo instante. Não houve beijo. Não houve promessas. Mas houve um entendimento. Algo entre nós havia mudado, atravessado um limite invisível. E dali em diante, eu sabia que nossas escolhas deixariam de ser inocentes. Depois daquela tarde chuvosa, passei dias tentando entender o que exatamente havia acontecido entre nós. Não houve beijo nem carícias, mas a intimidade daquele ombro encostado, daquele silêncio compartilhado, me acompanhava como um perfume que não se dissipa. E quando nossos olhares se cruzaram novamente, dias depois, senti que ela também carregava aquele momento dentro de si. Havia algo diferente no jeito como me olhava. Algo mais profundo, mais verdadeiro. Ela passou a demorar mais nas conversas na calçada. Às vezes inventava uma desculpa para me chamar, como pedir ajuda para abrir um pote, trocar uma lâmpada, conferir um ruído no sótão. Mas eu sabia, e ela também, que não se tratava de potes, lâmpadas ou ruídos. Tratava-se de nós dois. Da necessidade de estarmos perto, de nos sentirmos vivos, vistos, desejados de novo. Até que em uma dessas tardes de pretexto, ela me chamou para entrar e ofereceu chá. Sentamos lado a lado no sofá da sala. A televisão estava ligada, mas sem som. A casa estava vazia, como sempre. O marido, segundo ela, viajando a trabalho. O silêncio se fez entre nós, e eu podia ouvir os ponteiros do relógio da parede. Foi então que ela suspirou fundo e disse, sem me encarar: "Você percebeu que eu não sou feliz, não percebeu?" Fiquei mudo. Não precisava dizer nada. Ela continuou, como se finalmente tivesse reunido coragem para abrir a ferida. Contou-me com a voz embargada sobre um casamento que tinha se tornado um acordo. Sobre a ausência constante, o afeto escasso, a vida em paralelo dentro da mesma casa. Eu passei anos fingindo que estava tudo bem. Me acostumei a não esperar nada de ninguém. Mas então, você apareceu. Ela me olhou com os olhos marejados, sem vergonha de mostrar a dor. E foi como se, naquele instante, ela me entregasse sua alma, sem pedir nada em troca. Eu quis abraçá-la, mas algo me impediu. Talvez o medo de cruzar a linha, talvez o respeito, ou talvez o próprio desejo, que crescia cada vez mais forte e perigoso. Você não está errada por querer sentir de novo, foi tudo o que consegui dizer. E ela sorriu, um sorriso triste, mas grato. Eu só queria lembrar como é ser olhada, como você me olha. Fechei os olhos por um segundo, tentando conter o turbilhão que aquilo causava em mim. Ela se aproximou, mas não me tocou. Ficamos ali, frente a frente, com o coração aos pulos e a respiração suspensa. Era como se nossas bocas estivessem prestes a se encontrar, mas uma força invisível ainda nos segurasse. Eu não sei o que vai ser de nós, ela sussurrou. E eu, sem saber o que responder, apenas murmurei, nem eu, mas também não quero fingir que não está acontecendo. Havia sinceridade demais ali para recuar. Naquele dia, não houve gesto impulsivo, nem beijos roubados. Mas algo dentro de nós se confirmou. Uma promessa muda, um laço que não precisava mais de palavras. Ao me despedir, ela tocou meu rosto com a ponta dos dedos, delicadamente, como quem toca algo frágil e precioso. E naquele toque breve senti tudo: carinho, medo, desejo e culpa. Saí dali com o peito em chamas e a certeza de que o caminho à frente seria incerto, mas impossível de ignorar. Depois da confissão dela, algo em mim mudou. Era como se o mundo ao redor tivesse ficado mais lento, mais silencioso, e só restasse o som do meu próprio coração me dizendo que eu já tinha ido longe demais para voltar. Mas ao mesmo tempo senti um medo que nunca tinha sentido antes. Medo de cruzar a linha. Medo de perder o controle. Medo de ferir a ela, a mim, ou alguém além de nós. E principalmente medo do que aquilo dizia sobre quem eu estava me tornando. Nos dias seguintes evitamos nos ver. Não por escolha declarada, mas por instinto. Ela não apareceu mais no portão, e eu passei a sair em horários diferentes. Era como se ambos soubéssemos que qualquer novo encontro poderia ser o último antes do inevitável. E ainda assim, bastava um som no portão, um movimento na janela, para que eu me erguesse num impulso esperando vê-la. A ausência dela era mais barulhenta do que a sua presença. Numa tarde de céu limpo, a vi regando as plantas. Ela estava diferente.
O cabelo solto, os olhos baixos, os movimentos lentos. Não nos falamos, mas trocamos um olhar que me atravessou. Naquele instante, percebi que estava me tornando dependente de algo que ainda nem tinha acontecido. Estava apaixonado não por um corpo, mas por uma presença, por uma conexão que me fazia esquecer de tudo mais. E isso, por si só, já era perigoso demais. Comecei a me questionar se deveria me afastar de vez. Sair, viajar, criar distância. Mas toda tentativa de racionalizar esbarrava no mesmo ponto. Eu não queria ir embora. Queria entender o que aquilo podia se tornar, mesmo que o mundo não aprovasse. E por mais que tentássemos ignorar, a realidade ao nosso redor continuava a nos provocar. O marido dela seguia ausente, e a casa ao lado continuava sendo uma ilha de silêncios e vontades contidas. Certa noite, ouvi música baixa vindo da casa dela. Uma canção antiga, daquelas que falam de amor impossível. Senti um nó na garganta. Era como se ela estivesse tentando me dizer algo sem dizer nada. E eu ouvi com o corpo todo. Fiquei ali sentado na varanda, olhando para o muro que nos separava, pensando se ela também estava sentada do outro lado, sentindo a mesma coisa. Essa cumplicidade muda começou a me consumir por dentro. Dias depois, nos encontramos por acaso na padaria do bairro. Estava com um vestido azul claro, sandálias simples e o olhar cansado. Quando me viu, parou. Sorriu pequeno. Você sumiu, disse. Eu apenas disse, você também. E nesse breve diálogo, tudo foi dito. Caminhamos lado a lado de volta para casa, sem tocar no assunto, mas sabendo que algo precisava ser resolvido. A tensão estava de volta, mais viva do que nunca. À noite recebi uma mensagem. Simples, direta, mas carregada de tudo. Amanhã à tarde, se chover, vem. Fiquei olhando para aquelas palavras por longos minutos, sentindo o coração bater no peito como um tambor. Era um convite, mas também uma rendição. E eu sabia, se aceitasse, não haveria mais como fingir que éramos apenas vizinhos. A chuva decidiria por nós. E o que viesse depois, só o destino diria. Acordei com o céu carregado. As nuvens densas anunciavam que a tarde viria molhada, como ela havia previsto. A manhã passou arrastada, e a cada trovão distante, meu coração parecia confirmar o que estava prestes a acontecer. O convite dela ecoava na minha mente como um segredo prestes a ser revelado. Se chover, vem. E choveu. Às 2 da tarde, a água começou a cair com força, batendo no telhado como uma batida insistente do destino. Esperei meia hora, talvez, para me convencer de que ainda havia tempo de voltar atrás. Mas meu corpo não ouvia mais minha razão. Peguei o guarda-chuva e atravessei a rua com passos firmes e o peito apertado. Ela abriu a porta antes mesmo que eu tocasse a campainha, como se já estivesse me esperando há muito tempo. Estava com o mesmo vestido azul do dia na padaria, mas descalça, os cabelos soltos e os olhos marejados. Entramos em silêncio. A casa estava perfumada com cheiro de bolo quente e chá. Ela me guiou até a sala sem dizer nada. Apenas sentamos no sofá, lado a lado, como tantas outras vezes. Mas tudo era diferente agora. A respiração dela estava acelerada, e os olhos não conseguiam mais me encarar por muito tempo. Foi ela quem falou primeiro. Eu não consigo mais fingir que nada está acontecendo. E a voz dela tremia não de medo, mas de coragem. Eu apenas assenti, e naquele gesto havia um mundo de verdades. Não sei se é certo, mas sei que é real, disse ela, colocando a mão sobre a minha. Fechei os olhos, sentindo o calor daquele toque. Era um gesto simples, mas definitivo. Um rompimento com tudo o que tínhamos evitado até ali. Segurei sua mão com firmeza, como quem segura uma escolha. E pela primeira vez, nossos corpos se encontraram sem hesitação. O beijo foi inevitável. Calmo, profundo, cheio de tudo que ficou contido por tanto tempo. Não houve pressa, não houve culpa naquele momento. Havia apenas duas pessoas tentando se reencontrar nelas mesmas. Depois, ficamos abraçados, em silêncio, ouvindo a chuva como testemunha. Era como se o tempo tivesse parado ali, naquela sala, naquela tarde, naquele abraço que durou mais que o necessário. Ou talvez o necessário fosse justamente durar tudo aquilo. Quando o silêncio começou a pesar, ela falou quase num sussurro. E agora? Não tive resposta. Porque não havia uma resposta fácil. Não era uma história com final definido. Era uma travessia. Levantei, caminhei até a janela e olhei a rua deserta, lavada pela chuva. Voltei-me para ela e disse, agora, a gente respira. E era verdade. Precisávamos respirar antes de qualquer decisão. Nos dias que se seguiram, tudo mudou por dentro. Não nos víamos como antes, mas sabíamos que aquilo não tinha sido apenas um desvio. Havia sentimento, havia intensidade.
Mas também havia vidas construídas, compromissos, histórias que nos cobrariam um preço alto. A linha tinha sido rompida, e agora não havia mais como voltar a ser quem éramos. Restava saber se teríamos coragem de ser quem estávamos nos tornando. A pergunta que me acompanha até hoje é: o que vai acontecer conosco? Ainda não sei. Ainda a vejo, às vezes, sentada na varanda com o mesmo olhar distante. Mas agora, quando nossos olhos se cruzam, a cumplicidade, a memória, e principalmente a verdade. O futuro é incerto, mas sei que por um instante, fomos tudo o que queríamos ser. E às vezes, isso é mais do que muita gente vive em uma vida inteira.